bom dia. Vou dar início aqui, já é 9h05, vamos seguir aí o nosso ritual, nosso roteiro aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer aí a participação de todos, né? Como dito nos episódios anteriores, né? O horário, ele é um horário nobre dentro da indústria, dentro da rotina. A gente sabe que muita gente que está aqui pode estar com as atividades conflitantes também, mas fica aqui o meu agradecimento por vocês toparem, incentivarem, estar participando também desse movimento, né? Que ele é genuíno para a gente poder compartilhar conhecimento e levar aquilo que faz sentido aí para nossa comunidade, tá? Então, hoje o nosso tema é sobre o fator humano na manutenção, né? A gente veio aí de 4 semanas seguidas trazendo algumas pílulas aí de conhecimento, né? Sobre ferramentas tanto da manutenção quanto confiabilidade, quanto gestão de ativos, né? E eu quero só fazer uma retrospectiva aqui, né? No primeiro encontro, a gente falou dos dados de acidentalidade do Brasil, né? Hoje nós temos em média aí 8 óbitos por dia dentro da indústria, né? Ou seja, um óbito a cada 3 horas e 47 minutos. Falamos um pouco aí sobre as tomadas de decisões, né? O que influencia a tomada de decisão do ser humano, como que nós tomamos decisões, né? E aí a gente se conectou lá com a questão do ser, o fazer e o ter, né? Conectando principalmente os sentimentos que afloram aí as nossas tomadas de decisões, o comportamento que a gente tem na interação com os outros e o resultado que a gente consegue adquirir. Falamos um pouco das crenças que tem hoje dentro da indústria, né? Na parada de manutenção, por exemplo, vamos resolver todos os problemas. É caro fazer confiabilidade. Aqui na empresa é uma correria o tempo todo. Trouxemos aí um pouco esse viés da parte de comportamento, da parte da ciência também. Falamos um pouco sobre a visão da indústria, da estratégia, sobre a ótica de tecnologia, sobre a ótica do fator humano também. Falamos um pouco sobre fluxos aí de planejamento e uma visão de confiabilidade e também uma visão estratégica aí de tudo aquilo que faz sentido dentro da gestão operacional para a gente buscar aí a excelência, né, dentro da indústria. No segundo encontro, falamos um pouco sobre algumas práticas dentro da indústria e eu trouxe o foco dentro do Gemba, né? Principalmente nós, gestores da área de manutenção, seja técnicos, supervisores, coordenadores, especialistas, planejadores também, né? É importante estar presente no chão de fábrica, né? Olhar, ter uma visão muito clara daquilo que nós estamos gerenciando, né? Seja problema, seja processo, seja qual for a situação. O gestor, quando vai a campo junto com a equipe, gera um bom empoderamento, né? Então, uma das práticas muito boa dentro da gestão de fato a gente conseguir estar presente dentro desse ambiente, né, para poder fazer aí a liderança pelo exemplo, né? Quando a gente faz o Gemba junto com os times, nós estamos presentes nos momentos que agregam valor para as tomadas de decisão e as priorizações. No terceiro encontro, trouxemos aí a questão da liderança, né? Falamos um pouco sobre a ótica da inovação também e o que envolve toda essa visão, né? Alguns exemplos aí que nós narramos relacionado ao Steve Jobs, ao Ayrton Senna, a própria Luiza Helena aí do Magalu, né? Exemplos de lideranças expoentes, né? Duas foram lideranças que ficaram marcadas, né? E uma vem se destacando aí, né, dentro desse processo. Eu trouxe também uma visão prática aí da minha atuação enquanto gestor, junto com as equipes, né, estando presente dentro do chão de fábrica e conduzindo aí reuniões e projetos, né, para poder atender cada vez mais aí os resultados da tão querida e falada confiabilidade, né? No quarto encontro, falamos da evolução, né? Ou seja, não simplesmente entender que inovação é a tecnologia, mas fazer o básico bem feito, né? O que é o básico bem feito? É fazer limpeza, é fazer inspeção, é lubrificação, é reaperto, é ter um calendário de 52 semanas muito bem definido, né? E aí, quando chega o momento da tecnologia, ela nos traz o quê?
ela aumenta a nossa produtividade de massa de interpretação de dados e de tomada de decisão. Mas não adianta ter uma tecnologia se não tiver uma inteligência por trás ou o fator humano sendo preparado para poder analisar e tomar as devidas decisões, né? Então, um exemplo simples aqui de um motor, né, que eu trouxe dentro de uma condição e depois numa condição adequada, né? E quando a gente fala, pessoal, em confiabilidade, pela normativa, né, a gente precisa garantir que esse equipamento opere em um determinado período, né, dentro das especificações desejadas, né? Então, quando a gente está rodando fora de uma condição padrão, automaticamente nós já estamos depreciando e colocando aquele ativo fora de uma condição adequada de operação. Então, isso é rodar o equipamento sem falha, mas fora de uma condição padrão também, né? Então, é importante que a gente tenha esse olhar dentro dos padrões estabelecidos hoje para saber como que está rodando, ok, não está falhando, tudo bem. Mas olha a condição que ele está rodando, né? Se eu rodar muito tempo o motor aquecido, vai degradar lubrificante, vai degradar verniz de bobina, vai ter uma série de fatores que vai encurtando a vida útil dentro desse equipamento, né? E não adianta a gente ter somente uma visão simplista do problema sem conhecer as tecnologias, as ferramentas e os métodos, né? Então, a própria análise RAM, né, que é uma ferramenta que a gente consegue ter uma boa interpretação, pessoal, levar para o chão de fábrica, né, para a gente poder olhar a disponibilidade, né, olhar a mantenabilidade. Aqui eu quero dar um foco dentro da mantenabilidade, que é onde tem um grande valor a ser agregado por todos nós da manutenção, que é o como a manutenção é feita, né? É onde a gente consegue reduzir o MTTR, por exemplo, né? É preparando o local, é fazendo uma boa PR, uma boa liberação de permissão de trabalho, colocar a pessoa certa no local certo, com conhecimento adequado para poder fazer aquela atividade de manutenção. Então, a mantenabilidade ela é um fator extremamente chave dentro da análise RAM, muito pouco vista ainda, muito pouco discutida, mas que eu trago aqui essa visão para vocês, né, começarem a olhar cada vez mais para a mantenabilidade, que a própria mantenabilidade ajuda a melhorar os resultados de disponibilidade, né? Então, fica aqui essa minha dica aí para vocês, né? A figura abaixo aqui, né? Limpeza técnica, calibração, lubrificação, revisão, inspeção. Estamos chovendo no molhado, né? Fazer o básico bem feito, né? Mas o que que é o básico bem feito? O que que é o padrão? Né? Então, é seguir aquelas rotinas que a gente entende, conhece, que façam sentido para uma boa operação e condição do ativo, né? Ter ferramentas que suportem, né, como o Ishikawa, por exemplo, quando existe uma falha, né, a gente fazer uma boa análise de falha, conhecer quais são os problemas que nós temos dentro dos 6Ms e encaminhar as devidas soluções para poder extrair cada vez mais, né, as ações que façam sentido para evitar aqueles efeitos que estão acontecendo no problema, né? A curva PF, que serve tanto para conhecer o intervalo P e F, né, de falha potencial para falha funcional. Falha potencial é aquela falha que eu tenho aquele equipamento rodando e ele está com defeito. Ele não entrou em falha funcional, ele não parou de funcionar. Então, quando eu olho esse intervalo, eu consigo posicionar, né, qual que é a condição dos meus ativos, da minha planta, dentro desse intervalo. Está mais para o 3, está mais para o 4, já está no item 5, né? E um ponto que eu gosto de utilizar muito a curva PF é para conhecer e fazer a conexão entre as técnicas e estratégias que a gente tem sobre a ótica de manutenção preditiva, termografia, análise de vibração, ultrassom. Quando você consegue visualizar isso, favorece também para você implementar um bom plano de manutenção dentro do contexto operacional que você vive, né? Ter bons dashboards que te entreguem uma visão muito clara, né, do teu processo de programação semanal, que você consiga medir o seu backlog, que tenha aí uma boa visão, né, da taxa de conversão de notas para ordens, tenha uma visão muito clara do seu processo de planejamento, né, e consiga medir a assertividade aí dos planos preventivos também, né, principalmente olhando a acuracidade. Ok? E aí, entrando no tema de hoje, né, fiz essa retrospectiva só para a gente se conectar com o desdobramento aqui, né? Então,
Existe aí sobre o fator humano, né? A gente sabe que, falou em pessoas, a gente sabe que a solução ela acaba passando por esse pilar sempre, né? E existe, né? E eu estou trazendo aqui hoje essa visão, né? A qualidade da mão de obra na manutenção no Brasil. Eu tenho participado de alguns congressos aí, recentemente estava nesse final de semana aí em Juazeiro, onde eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, né? E muito dos pontos falados também está nesse boom da mão de obra, né? A baixa qualificação que nós temos aí em paradas de manutenção, em atividades de manutenção, né? E aí o que eu trago aqui para credenciar aquilo que está sendo discutido dentro dos principais fóruns hoje em território nacional é o que está sendo revelado aqui, né? O Brasil acaba ocupando aí a nona posição, né, entre 40 países com a maior falta de profissionais qualificados, né? Então, isso acaba impactando aonde, pessoal? Diretamente, né, nas condições de produtividade e crescimento industrial e também nas condições adversas da própria segurança que nós encontramos hoje nas atividades que realizamos dentro das operações, né? Então, existe hoje um movimento para melhorar cada vez mais essa capacitação, mas na onda da tecnologia e da inovação, não podemos deixar de esquecer do fator humano, né? Da preparação do fator humano para poder garantir aí uma boa qualidade daquilo que vai ser executado, que é o desdobramento da estratégia. Então, eu trouxe aqui do UOL, né? Falta de mão de obra qualificada pior e Brasil é o nono do ranking. Opinião RH, falta de mão de obra na indústria do Brasil, desafios e soluções. E aí o que eu quero trazer aqui e estimular o olhar de cada um que está presente aqui. Nós precisamos evoluir, né, do ponto de vista, o olhar para o nosso profissional de manutenção, né? Existe o profissional que está lá executando, sim, as atividades, isso é extremamente importante, mas existe o profissional também que está identificando as anomalias, corrigindo os defeitos antes que a falha de fato aconteça. Então, essa evolução do profissional de trabalhar mais, cada vez mais com dados, com informações, tem sido a grande onda do momento, né, dessa qualificação. Qualificação técnica de profissionais que conseguem interpretar dados, que conseguem direcionar ações e conseguem empoderar uma gestão para tomar as melhores decisões, né? E, em contrapartida, né, fazer uma boa gestão também do fator humano que nós temos hoje dentro das equipes, olhando capacitações, treinamentos, interações, é, parcerias com fornecedores para poder ajudar também no próprio desenvolvimento. Uma dica que eu deixo para vocês aqui para qualificar a equipe técnica é parceria com fornecedores, né? Os fornecedores eles acabam entregando bastante conteúdo técnico, né, para poder facilitar, né, o entendimento e o conhecimento das pessoas que estão no dia a dia da manutenção. Então, fica uma dica como uma forma de conseguir capacitar a equipe com um custo extremamente baixo ou um custo zero, ok? A gente sabe que as emergências elas acontecem, né? E a gente precisa estar preparado para ela. Então, nada melhor do que a gente ter as pessoas certas, nos locais certos, com conhecimento adequado, né? Para poder ter a melhor resolução daqueles problemas que acontecem, né? No menor tempo possível e sem correr grandes riscos, né? E falar a linguagem dos negócios, né, é extremamente importante, né, pessoal? Quando a gente traz essa imagem aqui, né, quando a gente vai conversar com alguém que toma decisão e esse diretor, ele está olhando muito mais o negócio do que a operação pequena do dia a dia. Então, quem está levando as informações precisa ter uma empatia na forma de comunicar, né? Não adianta eu ficar falando da folga que provoca o pseudomagnetismo nas linhas de forças horizontais. A linguagem a parada implica um custo de 25 mil, mas se a falha correr, o custo quadruplica, né? E a gente precisa atuar no máximo até dia 15, ok? Então é uma forma que a gente precisa respaldar tecnicamente e falar a linguagem dos negócios para a tomada de decisão. Senão a gente fica repetindo talvez alguns padrões de falar tecnicamente uma linguagem complicada não te leva para o resultado que você quer. Mas você também ter a inteligência de saber o ambiente que você está, como que se comunica dentro desse ambiente, né, e qual é
as palavras-chave que você precisa levar para quem assina o cheque tomar a decisão junto com você. Então, essa é uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida por nós técnicos, engenheiros, gestores, que é a habilidade da comunicação assertiva, né? Então, fica aqui essa dica para vocês também, né? Trabalhar cada vez mais a comunicação assertiva e empática, principalmente com quem está acima e não tem a visão prática do que é atividade no dia a dia. E um ponto importante também, né, para a gente saber o que está acontecendo, né, quando a gente olha as taxas de demissões dos últimos anos, né, tem aumentado cada vez mais aí os pedidos de demissões, né? Então, 34% dos desligamentos totais, né, nos primeiros 6 meses de 2024 já foram contabilizados 4,3 milhões de pedidos, correspondendo a 36% do desligamento no período, né? Então, e o que está provocando, né, esses pedidos de demissões, né? 36,5% já possuem outro emprego em vista, né? 32,5% apontam baixo salário como fator determinante e 24,7% menciona a falta de reconhecimento profissional. E aqui eu deixo uma mensagem para nós líderes, né? O que nós estamos olhando para nossas equipes, né? A gente sabe que salário é importante, mas não é tudo, mas a condição e o ambiente de trabalho pode ser promovida por nós que estamos à frente de grandes equipes. Então, se nós somos gestores e temos equipes, né, a gente com certeza está sofrendo por saídas e pedidos de demissões, né, de bons profissionais que estão o quê? Encontrando ambientes ainda melhores, né, pela própria pesquisa que a Robert Half trouxe aqui, que foi publicada na Forbes, né, os profissionais que estão pedindo demissões, né, eles estão indo por uma condição de melhores propostas em outros locais, né, enquanto 40% a falta de oportunidade de crescimento como motivo principal. Então, aqui tem um pouco de liderança, tem um pouco de gestão, tem um pouco do ambiente que nós estamos inseridos, e eu queria trazer essa conexão para vocês aqui, que eu acho que é importante a gente começar a despertar um olhar cada vez mais para as competências e para o fator humano, do ponto de vista motivacional, né, de estímulos que a gente tem dado enquanto gestores para poder manter e fazer com que as pessoas estejam felizes no ambiente que elas estão, ok? A taxa de desemprego cada vez menor aí nesses últimos anos, né? Acho que é um ponto importante trazer. Olha a redução, né, que a gente tem aí desde de 2019 até 2024, né? O menor índice desde 2012, né? Então, 6,6%. Esse é um ponto positivo, né? A taxa de desemprego no Brasil hoje tá no nível bem melhor do que nos últimos anos. E o que é importante, né, dentro desses profissionais de manutenção, é crucial, né, que os profissionais desenvolvam as competências e habilidades técnicas, né? E algumas características, pessoal, que eu tenho trazido, eu tenho colecionado como ponto prioritário dentro da gestão, capacidade de adaptação. É muito comum, às vezes, profissionais trocarem de empresas, passarem pelo aquele período de 3 meses, 4 meses, sentir aquele incômodo e já fazer a comparação com o ambiente anterior e já querer trocar novamente, né? Isso é muito comum, né? Mas a gente precisa se adaptar também, além do ambiente das mudanças, sobre as evoluções tecnológicas e metodologias, né? Isso é essencial que a gente esteja aberto para conhecer e saber como aprimorar e aplicar e aprender de maneira contínua, né? E isso mexe muito com o comportamento humano. Tudo que é mudança, tudo que é modificação, tudo que envolve essas questões de aprender de forma contínua é trabalhar cada vez mais aí com novidades que estão aparecendo dentro do cenário que nós estamos inseridos. Trabalho em equipe, né? A manutenção eficaz dela requer colaboração entre os diferentes departamentos e profissionais, né? Então, é necessária essa habilidade de trabalhar em equipe fundamental, se colocar também no lugar do outro e tentar extrair o melhor das relações que nós temos dentro do time e das interfaces, ter uma comunicação eficaz, ou seja, ser capaz de transmitir informações de forma clara e precisa para evitar falhas e garantir uma boa segurança operacional. A comunicação, acho que todos nós sabemos aqui, né, é um grande problema dentro das organizações, mas quando a gente consegue comunicar aquilo que
que precisa ser feito da forma certa, né, no ambiente e no momento adequado, a gente consegue ter um pouco mais de êxito aí naquilo que a gente está buscando, né? A proatividade, ou seja, antecipar problemas, né, e buscar soluções antes que as falhas e os problemas aconteçam, ou seja, trazer um bom comprometimento aí para contribuir para a eficiência dos processos e o compromisso com a qualidade e segurança, né? Acho que essa integridade dos equipamentos e pela segurança no ambiente de trabalho é uma responsabilidade central do profissional de manutenção, né? Quem faz a manutenção dos ativos, né, está muito ligado aí ao profissional de manutenção. Então, eu deixo aqui algumas características essenciais, né, para a gente começar a olhar para nossas equipes no dia a dia, o que a gente precisa trabalhar e destacar mais e fazer uma melhor integração dentro desse contexto, desse processo que nós estamos em evolução, tá? Não sei se vocês já viram essa palavra, né, metanoia, né, eu vou tomar a liberdade de ler o que ela significa e gostaria que vocês entendessem um pouco melhor sobre essa palavra. A metanoia é um termo de origem grega que significa uma transformação profunda na mente, no coração e no espírito. É frequentemente associado a uma mudança de paradigma, um processo de autorreflexão intensa que leva a uma mudança fundamental na maneira como uma pessoa percebe o mundo, as suas crenças, valores e comportamentos. Essa transformação geralmente implica em um movimento em direção e uma visão mais ampla, mais profunda e muitas vezes mais positiva na vida e de si mesmo. Então, pessoal, ela traz uma visão também de autoconhecimento e de quebrar paradigmas, né? Então, a metanoia é esse movimento que envolve a mente, o coração e o próprio espírito. Isso é importante porque muito mais do que uma palavra é, atualizada, né, é a forma como a gente consegue se conectar com a evolução que nós, seres humanos, precisamos dentro desse plano que nós estamos passando aqui, né? E aí eu trago uma visão, né? Pessoas certas, né? A gente precisa ter as pessoas certas. São aquelas que nos inspiram, que nos apoiam e que desafiam você a crescer, né? É aquelas pessoas que agregam valor, compartilham conhecimento, fortalecem cada vez mais a sua jornada, né? Vocês devem estar pensando em quem são as pessoas que estão comigo no dia a dia, que estão me fortalecendo. É importante conhecer e também reconhecer e agradecer a pessoa por ela estar fazendo esse movimento, né? Cercar-se de pessoas também alinhadas com seus objetivos, né, acaba acelerando o processo de aprendizado. Imagina, você tem um objetivo e está conectado com várias pessoas que têm outros objetivos. Então, a chance de você atender os seus objetivos sem o apoio é muito baixa, ou com muito esforço e com muito sacrifício você consegue. Então, por isso que é importante estar conectado com pessoas, né, que acabam te ajudando a construir um ambiente de crescimento, né, pela própria conexão. Locais certos. O que é um local certo, pessoal? São aqueles que acabam estimulando e favorecendo o nosso crescimento, né? Que proporcionam boas conexões, seja participar de um congresso, de uma palestra, de um movimento no qual a gente consiga estar num local onde se fala aquilo que eu tenho focado nos meus objetivos, né? É estar em ambientes também que aumentam as oportunidades, que acaba fortalecendo a sua própria visão e impulsiona cada vez mais a nossa evolução, né? Seja no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então, procurar por locais certos é extremamente importante, né? Então, os locais certos, onde você está buscando seus objetivos, né? Provavelmente vai ter pessoas que estão conectadas com esses objetivos. E precisa também o quê para poder fechar essa tríade aqui? O conhecimento certo, né? Então, pessoas, locais e conhecimento. Conhecimento certo é aquele que gera impacto, transforma a realidade e direciona decisões assertivas. Ou seja, aprender de forma estratégica, né, aplicando realmente a diferença, realmente o que faz a diferença. Então, acelerar o seu conhecimento por meio dessa troca técnica do network, que é uma ferramenta que a gente precisa cada vez mais potencializar ela, utilizar de uma forma a agregar valor dentro desse processo que a gente tem, fortalecer a capacidade de resolver desafios com inteligência e também eficiência, tá? Então, não esqueçam dessa tríade
aí, pessoas certas, locais certos e conhecimento certo. Essa é a metanoia, essa é a provocação para transformação da mente, do coração e do espírito. E tudo isso tem a ver com a técnica, tá? Porque envolve o quê? Tomada de decisão. Imagina se você não tem o conhecimento certo, está num ambiente que não está feliz e tem pessoas ao seu lado que não estão te promovendo, não estão te inspirando. A forma de você executar o seu trabalho vai ser ineficiente, você vai se sentir frustrado em alguns momentos, e a metanoia te provoca a você procurar esse ambiente certo, a procurar essas pessoas adequadas e procurar se qualificar para poder fazer aquilo que realmente você faz. Decisões difíceis e importantes são tomadas quando a gente tem essa consciência, que é extremamente importante para o processo de evolução pessoal. Então, a gente falou um pouco aqui, né, dessas ferramentas aqui. Eu trago as ferramentas como uma base muito boa de preparação para o profissional da manutenção. Cada gestor que está participando aqui, né, pegar a equipe técnica que está lá na base, né, falar, cara, vocês conhecem a curva PF? O que que é, para que que serve? A curva da banheira, olha só, tivemos um projeto novo agora nesse último semestre. Então, as falhas que foram representadas durante esse período inicial do projeto estão caracterizadas aqui como mortalidade infantil, falhas prematuras, trazer a parte conceitual justamente para abrir o campo de visão de quem está lá no dia a dia com a ferramenta na mão, porque ele vai passar agora pelo quê? Pelas taxas aleatórias quando você olha a curva da banheira. E quais são esses modos de falha mais presentes? Então é importante levar um pouco da ciência, da tecnologia, da metodologia e dessa visão para o pessoal que está lá na base poder se sentir empoderado, conhecer ferramentas, e isso também deve ser considerado dentro da organização um momento de qualificação. E olha que legal, se o gestor pega esse material e faz esse desdobramento, você acaba engajando ainda mais a equipe, que está levando algo para a execução que não é tão comum. É incomum fazer isso, tá? Então, quem faz, eu tenho certeza que se destaca muito nesse ambiente aí e aumenta principalmente o índice de engajamento. Eu quero deixar uma reflexão, eu li essa frase hoje de manhã e para mim fez muito sentido. O networking pode te levar a salas que os diplomas não levam. A gente vive num mundo sempre em busca de treinamento, certificações, e que é importante, eu super recomendo, mas o quanto a gente está aberto e disponível para estabelecer as conexões e que é o networking, né? Networking não é só ter contato. O que é networking, pessoal? O networking é a construção e o cultivo de relacionamentos profissionais e pessoais que podem gerar oportunidades de aprendizado e crescimento mútuo. Vai muito além de conhecer pessoas, né? Ou seja, é conexões genuína, que você consegue trabalhar a intencionalidade, trocar experiências, gerar valor. Então, um bom network pode abrir muitas portas para novas possibilidades, colaborações estratégicas e também de próprio desenvolvimento contínuo, né? Então, eu tenho trabalhado muito forte dentro da mentoria com meus mentorados, que é a questão do networking, né? É saber se conectar com as pessoas certas, no ambiente que a gente precisa estar presente, seja ele físico ou virtual, e com conhecimento que é requerido para a evolução que a gente busca, né? Então, fiquem com essa reflexão sobre o network, né? Não adianta depois de velho, que nem a gente fala, né? Depois de 50, 60 anos, querer fazer network. Aí você já perdeu toda a sua trajetória, a sua evolução, e não sei quem já teve a oportunidade de ficar fora do mercado de trabalho por um período. E depois se deu conta, poxa, cara, eu não me conectei com as pessoas, eu não respondi o fornecedor, eu não dava atenção para aquele cara que me ligava. Depois de 10 anos dentro de uma empresa, você fica fora do mercado de trabalho, aí você vai ver o valor na pele do que é não ter um bom network. O network, como diz a frase aqui, que eu gostei muito, ele pode te levar a salas que diplomas não te levam. Acreditem que isso é uma grande verdade, tá? Então, hoje nós vivemos num mundo de conexões, né? E a gente precisa ter habilidade para poder convergir os nossos objetivos e as nossas intencionalidades e saber com quem se conectar. Por isso que network não é contato, não é quantos mil seguidores eu tenho, né? É como que eu utilizo aqueles contatos que eu tenho para buscar
ajuda para atender os objetivos que eu preciso, né? Eu vou usar um exemplo, né? Eu já liguei para várias pessoas que eu tenho no meu network para saber, cara, eu tô com um problema aqui no lavador de gases, né? Tu já passou por isso dentro aí da planta que tu tá? Qual foi o caminho que vocês seguiram dentro dessa análise? Aqui nós identificamos tais pontos. O que que tu contribuiria para mim dentro desse processo, né? Isso é uma forma de utilizar o network, né? Se conectar com as pessoas certas, né, no ambiente adequado, que é inovador, que é propício, que está em amplo crescimento, né? Estar presente, né, levando conhecimento também, compartilhando aquilo que você sabe, do seu jeito, da melhor forma, inspirando pessoas também. Então, quando a gente usa o network a nosso favor, a gente consegue ter bons resultados aí para poder transitar dentro da nossa carreira, né? Então, fica aqui essa mensagem para vocês, né? Nós seguimos aí, pessoal, né, nessas 5 semanas, né? Eu agradeço mais uma vez aqui a presença de todos vocês. Tivemos mais de 250 pessoas, né, que se inscreveram, e grandes empresas também. O público, eu fico muito agradecido pelas pessoas que estão presentes hoje aqui, porque o horário é nobre, e encerramos aí esses 5 episódios, trazendo um pouquinho, né, algumas pílulas de conhecimento, de informação, né, de tudo que está relacionado aí e está acontecendo dentro da própria indústria, tá? Eu já vou passar aí a palavra para o Leandro, mas eu queria pedir para todos ficarem aqui que eu quero fazer depois o sorteio de uma mentoria, tá? Vale para quem não está na mentoria, né? Uma mentoria gratuita para poder fazer parte do grupo 5 e também 2 vouchers com 30% de desconto para quem está presente aqui, ok? Então, alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, pessoal? Não, show de bola aí, Thiago. Bom dia a todos. Acho que esse tema aí é extremamente relevante, né? Fator humano. Isso faz me lembrar, cara, quando eu fiz o meu MBA na USP, né? Engenharia da Manufatura e Manutenção, lá em 2018, eu tinha uma matéria chamada de confiabilidade humana, né? E lá já se falava muito disso, né? E aí fez me lembrar muito da matéria aqui com o tema de hoje. E eu vejo que, assim, se falam, e aí nosso objetivo é que o quê, né? Aprender lá e trazer para as companhias, né? Onde nós estamos e tudo mais. E aí eu vejo que é uma coisa que ela vem se falando, mas aí no dia a dia, na hora que é a pressão que precisa entregar, ele fica um pouco de lado, né? Eu vejo uma das companhias que vem muito forte com isso, é a Vale, né? Inclusive existe até uma vaga, né? Uma oportunidade, né? Referente, né? A esse tipo de disciplina, vamos dizer assim. Não sei se todos conhecem a Juliana Fará, é uma grande entusiasta aí da manutenção, né? Ela tem até um programa de elas na engenharia, né? Muito bacana. Ela até se titula como a Maria Mendonça da manutenção. Ela é bem parecida assim, o tom de voz. Conhece muito assim. Hoje ela é gerente de confiabilidade humana, né, na Vale, né? E ela vem trazendo muito ali com posts seus no LinkedIn, em eventos que ela participa, né, presencial ou eventos online, né, falando muito dessa disciplina, né, da extrema importância do que é. E aí, quando você fala de network, cara, eu lembro que em 2008 um gerente meu falou assim para mim, eu guardei para mim, né, e levo para minha vida, né, falar, Leandro, sempre aproveita as oportunidades do café, né, do cafezinho que muitas vezes é difícil você ter a oportunidade de encontrar o diretor ou o gerente sênior para bater um papo ali e tal, marcar uma agenda com ele, mas às vezes você vai ali na Copa tomar um café, encontra ele e aqueles 15 minutinhos, né? É extremamente importante você aproveitar aquele momento do café. Às vezes você vai, o pessoal fica um pouco ali escondidinho, toma ali né, e sai. E eu falo muito pessoal da importância, né, desse cafezinho, que é o network interno, porque as companhias são muito grandes, né? E às vezes para você ter uma relação mais próxima ali, que nem eu, tenho que ter contato com o pessoal de compras, contato com a operação para poder solicitar a liberação de uma área, de uma atividade que eu preciso fazer, né, durante a semana ou um final de semana.
E aí, aquele jeito formal a gente se falar, muitas vezes existe uma resistência, não é nem porque a pessoa é ruim, é mais porque, só, cara, ela vai dar mais ouvido ou interesse em algo que tem mais interesse para ela. E quando você tem essa relação um pouco mais curta, que você aproveita no café, quando você vai fazer essa negociação, ela é mais leve, ela é mais fácil. O cara, pô, bati um papo com o Leandro no café, pô, cara, gente boa e tal, e aí muitas vezes ele já se vende, já sabendo que lá no futuro você vai precisar negociar ele com alguma coisa, né? E fazer essas nossas relações externas, né? Que é extremamente importante. Esse network externo, né? Tá no lugar certo com pessoa certa, né? Procurar os eventos, que nem esse evento aqui nosso, né? Online aqui, um evento extremamente importante para trocas aí. Sei que tem pessoas de vários segmentos, de empresas diferentes, né? Então é um network muito bacana aqui, né? Conosco, entre outros eventos, até pensando para futuramente, né? O que vocês, né, procuram para a carreira de vocês, né? Às vezes, de repente, tem alguém aqui, tá num lugar onde, pô, tem uma oportunidade que eu gostaria de estar, né? Pô, e me conectar com a pessoa ali, e a gente ter essa troca, e querendo ou não, possa ser ali né, um avanço, um apoio para poder conseguir dar esse próximo passo, né? Então, acho que muito bacana esse evento aí, não só de hoje, mas ao longo das semanas aí, esse papo de confiabilidade. Espero que esse evento aí ele evolua, tenha mais aí, a gente possa ter novas agendas aí, muito bacana. Agradecer aí pelo Obrigado, momento. Leandro, pela tua participação aí, em todos os encontros aí, pela tua comunicação também. Muito obrigado, viu? Jaci, Oi, então estamos aqui. Eu acho que eu sou uma das que tem feito muito network também, e eu também agradeço esses encontros, né? Eu não consegui estar presente todo, porque eu estou justamente terminando um TCC sobre confiabilidade humana, né? Tô trazendo aí a síndrome de burnout, que já é considerado um, um acidente de trabalho, né? E ontem eu estava até conversando com alguns colegas de trabalho quanto a saúde mental é importante para o desenvolvimento das equipes. E aí eu estou terminando um TCC aí trabalhoso, porque a literatura ainda é muito difícil de encontrar, né? Relacionando a parte mental. Hoje a gente sabe o quanto que a fadiga, a insônia, né? Sonolência, irritabilidade já influencia muito, principalmente as questões de acidente de trabalho, né? Então, um trabalhador que não está pleno nas suas faculdades mentais, não tem como ele desenvolver. E a contabilidade humana, ela chega aí, né? Com força, é muito bom ver que grandes empresas como a Vale, eu acredito que daqui para frente já vai ser um termo muito usado na maioria, né? Principalmente nós que somos de manutenção. Eu, esses últimos meses, dei uma parada aí não na carreira, porque eu continuo me especializando, estudando, mas para cuidar muito mais e para se preparar, porque realmente é uma vida corrida, é pressão, né? E a gente tem que estar bem, né? Tanto dentro da empresa quanto fora. E aí, se tratando ainda desse tema, acho algo muito importante na sua fala, que quando a gente começa a desdobrar a confiabilidade para os nossos liderados, né? E eu fiz essa prática, apesar de ser da manutenção, chamava a minha equipe, mostrava para eles, olha, a confiabilidade é isso aqui. Porque eles ainda insistem em muitos lugares em levantar essa barreira entre confiabilidade e manutenção, colocar uma contra a outra. Isso não existe. PCM, confiabilidade e manutenção, tem que andar junto, para a gente possa ter resultados. Não ficar aquela coisa, mas a confiabilidade é que manda, não, a manutenção é que executa, não, o PCM é que planeja. Gente, manutenção é um só. Se a gente não tiver essa tríade junto, a gente não consegue entregar bons resultados, né? E esse network é bom para a gente estar ouvindo, aprendendo, né? E contribuindo. Então, muito obrigada. muito bom. Obrigado, Jaci, pelo comentário. Tu me estimulou a fazer uma palestra ou criar algo para falar sobre confiabilidade humana e segurança psicológica. Porque tem Conta uma comigo. conexão entre as duas coisas, embora são coisas distintas, né? Existe uma conexão entre esses dois temas, né? Eu vou pensar aqui e vou me encorajar aí. Obrigado aí pela tua participação também, tá? Ai, conta comigo, se você Franklin, precisar aí. joia. Obrigada. Tá bom, valeu. Fala, Franklin. Fala, Thiagão.
Bom dia aí, pessoal. Todo mundo bem? Beleza. Bom, queria só fazer um breve complemento aí, porque quando a gente fala em fator humano, não tem como falar em confiabilidade, então o Leandro e a Jaqueline já fizeram ótimas contribuições aí, entendeu? E quando a gente fala em confiabilidade humana, né, que puxa o assunto, confiabilidade, engenharia, essa parte, não tem como não falar de cálculo. E é engraçado que dá para calcular, certo? Isso mesmo, e a probabilidade de você ter uma falha humana quando o profissional não está bem, não está legal, ou você vir a ter até um burnout quando o ambiente não está legal, ela é muito mais fácil do que a gente ganhar na cena. Só que a probabilidade positiva a gente acredita, né? É muito mais fácil a pessoa acreditar que vai ganhar na cena do que isso acontecer, entendeu? Então, é um paradigma interessante você ver, mas a gente tem que acreditar mesmo, trabalhar forte para ter esse ambiente saudável. Parabéns aí pela palestra, você trouxe contribuições aí muito interessantes para a gente, entendeu? E parabéns por todos os outros eventos também anteriores, foi muito bacana, a semana foi muito boa, compartilho com o pensamento do Leandro aí, espero que tenha mais eventos aí que a gente participa junto, fazer e fomentar esse network positivo que você tem gerado aí. Parabéns, cara, valeu. Valeu, Franklin. Estava me lembrando aqui, Franklin, a gente se conheceu no Rio de Janeiro em 2011, né? E É desde isso então a mesmo. gente nunca mais perdeu a conexão, né? Eu trabalhava na Souza Cruz, o Franklin Uhum. era responsável pela área preditiva lá, né, Franklin? Isso Né? mesmo. Então, Muito a bom. importância do network e as pessoas que estão conectadas com esse propósito, né? Então, que bom te ver aqui, Frank. Obrigado pelo prestígio aí, viu? Bom estar aqui, Thiago. Bom, Valeu, isso. Valeu. valeu. Mais alguém, pessoal? Boa Não? tarde a todos, bom dia a todos. Acho que tem um ponto, Tiago, que além do fator psicológico, acho que o Franklin levantou essa questão técnica da confiabilidade humana, que muitas vezes a gente acaba não relatando toda a questão ali voltada a planos de manutenção, o que é que você tem que priorizar, como é que tem que ser montado os planos, e muitas vezes a gente prende a confiabilidade humana somente ao fator psicológico, né? Eu acho que essa parte da confiabilidade humana, voltado às atividades, olhando toda a questão, os três, o CDM ali, né, confiabilidade, mantenibilidade e disponibilidade, também acho muito importante. Perfeito, Antônio. Obrigado por esse complemento aí. E uma das grandes questões, quando a gente olha a análise RAM, naquela pirâmide que eu mostrei lá, a confiabilidade humana está muito presente, tanto no R como no M, principalmente na mantenabilidade, né? Que é as ferramentas certas, é o local, é o deslocamento, tudo que envolve a execução da atividade, né? Então, fazer um bom diagrama de espaguete também ajuda aí a gente a melhorar os resultados aí de confiabilidade humana, né? Então, obrigado aí por esse complemento e por isso que a confiabilidade humana focada nas tarefas com uma conexão também aí dos fatores psicológicos, né? Segurança psicológica é diferente de confiabilidade humana. Muito bom. Obrigado. Mais alguém? Não? Então, deixa eu projetar novamente aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela. Mais 2 minutinhos, nós já finalizamos aqui. Pessoal, o que que eu vou fazer então, né? Eu quero passar para vocês aqui, tá? Eu fiz um e-book sobre o plano estratégico da manutenção. Ele está lá no para aquisição no Hotmart, tá? O que que eu fiz dentro desse e-book? Eu peguei cada caixinha dessa do estágio 1, por exemplo, modelo de gestão, o que é, para que que serve e como executar. Políticas e diretrizes, o que é, para que que serve e como executar. Então, é uma visão estratégica dentro desse e-book com desdobramento para o tático operacional. Então, aqui dentro desse e-book, vocês vão ter cada caixinha dessa um texto descritivo, né? O que que é, para que que serve, como aplicar, tá? Então, eu deixei aqui, especialmente para quem participou do bate-papo aqui de confiabilidade, né? Tem um cupom lá. Isso aqui é só uma contribuição, não é nada de valor excessivo, é simplesmente uma contribuição aí que eu tenho certeza que vai colaborar aí com uma visão ainda melhor para a gestão de vocês, tá? Então, fique à vontade aí em pegar o QR Code aqui. Se quiser me pedir depois pelo WhatsApp, fique à vontade em pedir também, tá?
Então, fica aqui essa dica aí do material de qualidade que eu elaborei pensando aí no desdobramento do tático operacional. Aqui da mentoria, tá? Vão ter 2 cupom com 30% de desconto. A gente está iniciando o grupo número 5 agora, nesta quinta-feira, tá? E uma vaga gratuita da mentoria completa, tá? O que eu fiz? Só vale para quem está presente, tá? Então, eu vim aqui, tem que mudar a tela aqui, tem que parar de compartilhar de novo. Vou compartilhar a janela daqui do sorteio. Vocês estão vendo aqui a janela do sorteio. Eu peguei a lista de presença de todo mundo que está aqui na reunião, né, e coloquei aqui para poder sortear, ok? Vou fazer aqui o primeiro sorteio. Jean Douglas de Brito. O primeiro sorteio foi a mentoria gratuita. O Jean tá aí, Jean? Continua aí? Opa, tô aqui sim. Muito obrigado, muito Beleza, agradecido Jean. aí. Pô, estarei contando com isso aí, cara, com o meu crescimento. Obrigado mesmo. Show. Depois me manda um zap ali que eu já te incluo no grupo lá, tá? Beleza, valeu. Agora eu vou sortear os 2 cupons com 30% de desconto, tá? Vou clicar aqui, ó, sortear sem repetir o resultado. Frank Nonato. E aí, Frank, se tiver interesse, tem um cupom aí de 30% de desconto aí na mentoria, tá? Que inicia agora na quinta-feira. Mais um. Léo Mamed. Tá aí, Léo? O Frank tá aí, Frank? Muito bom dia, Thiago. Léo Mamed falando, estou por aqui. Obrigado aí pelo sorteio. Tá, joia. Me manda um zap depois ali que a gente conversa, tá? Perfeito, cara. Perfeito, obrigado. Valeu. O Frank tá aí, Frank? Não, acho que o Frank saiu. Então, vou seguir o critério e vou sortear mais um, tá? O Eduardo já está na mentoria, né, Eduardo? Posso pular aqui, Eduardo? Pode sim. Peguei. O Alex também já está na mentoria, Alex. Vou pular aqui. Tá aí, Alex. Sim, bom dia. Ô, Tiagão, sorteio um e-book aí para quem já está na mentoria. Pô, coloquei o descontão lá, cara. Diego de Souza Cavalieri, tá aí, Diegão? Diego? Tá não? Então, vamos de novo. Mais um aqui. Denilson Leite, tá aí, Denilson? Já saiu também. Caraca. Vamos mais uma. Fábio Fernandes Silva, mestre, tá aí, mestre? Não tá também, saiu. Vamos mais uma. Antônio Oliveira Filho, tá aí, Antônio? Estou sim, Tiago. Oh, legal. Obrigado. Então me manda um zap aí, viu, Antônio? Pode Você, deixar, Tiago. agora eu já me perdi aqui quem são os que. É, deixa eu ver uma coisa Jean, aqui. O Léo e o Jean. Antônio são os 30% e o Jean foi que ganhou a mentoria, certo? Perfeito. Positivo. O Léo É Mamed. isso mesmo.
Léo Mamed e Antônio, os 30%. Léo e o Antônio, os 30%. E o Jean, a mentoria gratuita. Beleza, me manda o zap ali que eu converso com vocês, tá? Beleza, obrigado. Ok, obrigado. Tá joia. Pessoal, obrigado pelo apoio, principalmente cada um de vocês aí que puderam compartilhar comigo aqui dentro desse projeto, né, de troca de conhecimento. Espero fazer mais movimentos como este, tá? E mais uma vez aqui fica o meu obrigado, tá bom? Valeu!